Oi gente, tudo bem? Eu vim contar pra vocês quando eu descobri a síndrome do ovário policístico. Ou só pros mais íntimos, só que não. Enfim, o ano era 2016, e como eu não ia fazer mais, pois é, eu decidi tirar. E aí eu não tava em nenhum relacionamento e tal. E eu tomo anticoncepcional desde 2013, por sugestão da minha tia, porque a gente ia pra praia e ela sugeriu, porque eu tava menstruada, enfim. É, E não façam isso, gente. Vá numa médica, vá numa ginecologista, converse com ela e descubra qual é o melhor método anticonceptivo pra você, tá certo? Até porque o anticoncepcional pode trazer alguns efeitos colaterais dependendo da pessoa. Então, nessa época, quando eu decidi tirar, foi justamente porque eu não queria mais tomar remédio, não fazia sentido na minha vida, nem tava pensando nessa questão de hormônio, de ver meu corpo funcionar. Não era uma preocupação minha na época. Assim, eu era bem distante desse tipo de assunto. Então eu decidi tirar, e aí eu tive o sangramento de privação, né? Que a gente considera como menstruação, mas tem esse nome. E depois eu não menstruei mais, eu fiquei 5 meses sem menstruar. E como era muito corrida a minha faculdade, eu não conseguia ir no médico. Quando eu fui 5 meses, 6 meses depois, né, que eu consegui marcar uma consulta, ela pediu pra eu fazer um ultrassom e tava cheio de cistos nos meus ovários. Além desse sintoma, o que mais que eu tava sentindo? Eu engordei muito. Assim, engordei demais mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Inclusive, antes da minha menstruação, eu era magrérrima, tipo, muito magra mesmo, zoada. O patinho feio da escola era eu. E aí, depois da minha menstruação, eu dei uma encorpada, né? Comecei a engordar mais. Mas normal, assim, como eu era uma pessoa muito ativa, meu corpo se manteve tudo bem. E daí, quando eu desenvolvi a síndrome do ovário policístico, começou a ficar desproporcional. Eu não como tanto, então por que eu engordava tanto naquela época? Eu ficava pensando sobre isso. Mas eu não sabia o que estava acontecendo, né? E o outro sintoma pra mim que foi, assim, o mais terrível foi as espinhas. Assim, eu tive muita, muita espinha mesmo. Eu vou tentar deixar pra vocês uma fotinha nesse vídeo. Aqui é porque eu não tenho a foto realmente da minha testa. Eu tinha vergonha de tirar foto nessa época. Então aqui na minha testa era cheio, cheio de espinha, assim. Ela lotou toda, tava toda infeccionada, igual essa aqui que vocês podem ver. E aí eu tive que tomar antibiótico, eu tive que passar por todo um processo com ácido, com uma dermatologista, e eu enrolei muito pra conseguir fazer isso. Porque eu ficava comprando produtos aleatórios na farmácia, ao invés de simplesmente ir no meu dermatologista. Já que eu conseguia, né? Meus pais tinham um plano na época. Enfim, eu passei por esse processo. E aí, com todos esses sintomas, eu fui na médica, falei pra ela, fizemos o intravaginal na época. Que é aquele exame que não sei nem explicar, que é uma vareta que o médico coloca uma camisinha, um lubrificante e coloca você e consegue ver seus órgãos por dentro, basicamente seu útero e os seus ovários, né? Endométrio, etc. E aí ele falou pra mim que meus ovários estavam cheios de cistinhos. Mas assim, não sei se vocês sabem, mas a síndrome do ovário policístico ela não é detectada apenas pelos cistos no ovários. Ela também é detectada por outras causas, tem inclusive várias diretrizes na Organização Mundial da Saúde, OMS, para detectar a síndrome do ovário policístico. Então, por exemplo, os sintomas, as espinhas, pelo, eu também tive muito pelo no meu corpo, assim, mais do que o normal, queda de cabelo, unha fraca, outras coisas que podem acontecer é cansaço, ganho de peso e principalmente também a resistência à insulina. Então, basicamente, essa insulina sobe muito e a sua glicose pode acompanhar ou não. Gente, eu tô falando isso baseado no que eu vivi e baseado também no que eu estudo pra trazer no meu Instagram, principalmente. Então, acompanha lá também, @nadianogs, eu posto mais meu dia a dia, vídeos curtinhos dos meus relatos. Vale a pena vocês seguirem pra conseguir ver mais esse assunto. E eu sempre coloco a fonte, tá? Isso que eu tô falando não é nada da minha cabeça, é da OMS. Mas sempre, sempre procura um médico pra saber sobre isso, viu? E, basicamente, se ele não te falar isso, mude de médico, porque o que aconteceu comigo nessa época? Eu fiz o exame, voltei pra médica, ela disse, aqui seu tratamento. Meu tratamento era um anticoncepcional. Eu voltei a tomar anticoncepcional. Ela nem sequer falou pra mim o que poderia acarretar na minha vida, o que eu não acarretaria, por que eu não tava menstruando, quais sintomas que eram, não falou nada, não me explicou nada, me deu um anticoncepcional e como eu falei, naquela época eu não tinha interesse em saber sobre esses assuntos. Eu tava vivendo a minha vida como muito leiga mesmo, sabe? E como eu entrei na faculdade, eu comecei a ficar menos ativa. E assim, um dos tratamentos e um dos pilares, né, super importante pro tratamento da SOP, porque
A SOP, gente, ela não tem um tratamento específico, né? A SOP, ela é pro resto da sua vida. Então é importante que você siga pilares para manter ela estável, para manter ela regulada. Mas não tem uma cura. Uma vez que você tem, pro resto da sua vida você vai ter. Que é diferente do ovário policístico, quando a pessoa só tem cisto no ovário. Enfim, ela não me explicou nada disso. Então naquela época eu não cheguei a fazer nenhum exercício físico, não cheguei a mudar minha alimentação. Eu tava na correria, às vezes eu mal comia, às vezes eu comia só besteira porque eu tava dentro da faculdade, gordura, enfim. Não que você não possa fazer isso, tá? Eu tô aqui zero pra pregar o que você deve ou não fazer em relação à sua alimentação. Até porque tudo tem que ter um equilíbrio. E até quem é especialista em nutrição de SOP fala sobre essa questão de não tirar os elementos da sua vida. Até porque é isso, gente. Vamos lá. Dieta é um negócio que pode causar tanto gatilho, mas essa é a história pra outro vídeo. E aí me passaram o anticoncepcional como tratamento. E as coisas foram só piorando. Porque o que acontece? O anticoncepcional me ajudou sim a tratar as espinhas, a tratar mais essas questões aparentes, né? Mas eu não sabia o que estava acontecendo no meu corpo. Eu comecei a ter o sangramento de privação, que tá tudo bem, você tá sangrando então todo mês, então tá tudo ótimo. Mas não é bem assim que funciona. Porque alguns anos depois, eu acho que assim, uns 3 anos depois, eu descobri que eu tava com resistência à insulina. E eu nem cheguei a fazer esse exame na época, então eu não posso afirmar pra vocês se lá eu já estava com resistência à insulina. Mas a médica nem se preocupou em ver essa questão, entendeu? E aí um dia a minha dermatologista, que tava fazendo acompanhamento comigo por conta do hipotireoidismo, porque a minha mãe, ela tem, né, então eu tinha que fazer acompanhamento de 6 meses, ela falou pra mim, olha, é bom você procurar um endocrinologista ou uma ginecologista diferente, porque a sua insulina tá alta. E aí foi aí que eu comecei a ver que tinha muito mais, o buraco era bem mais fundo do que os médicos falavam pra mim. Mas basicamente foi isso, foi assim que eu descobri a minha SOP, com esses sintomas. Hoje, o que eu posso falar pra vocês, e que eu gostaria que vocês me acompanhassem pra conseguir ver, é que voltei, né, a estudar sobre isso. Comecei a estudar sobre isso, principalmente esse ano foi um ano que eu falei, vou focar muito na minha saúde, então comecei nos médicos, comecei a seguir gente que sabe muito sobre o assunto, comecei a pesquisar e decidi criar uma página pra ajudar mesmo as meninas que têm SOP, porque é muita gente. Mas o que as meninas estão passando? Porque quando eu era magra e fui no médico, ela me deu um anticoncepcional, mas hoje, que eu já tô bem acima do peso por vários motivos, e eu falo isso em outro vídeo, elas simplesmente pedem pra eu emagrecer. E emagrecer não vai resolver o meu problema, entendeu? Tem vários pilares que eu tenho que seguir e não é só o emagrecimento que tem que seguir. Pela OMS, eles pedem pra você emagrecer 10%. Mas aqui a gente tem que entender que em 2016 eu pesava uns 30 quilos a menos do que eu peso hoje. E eu continuava tendo problema. Então será mesmo que o peso é o influenciador dessa questão? Acho que não, né? Inclusive, não se existe comprovação que mulheres acima do peso que tem SOP. Eu fiz um vídeo no meu Instagram que várias famosas que são magrérrimas, eu sei que podem fazer cirurgia, estética ou dieta, ou que seja o que lá, mas várias delas são magrérrimas e têm a SOP. Então, assim, mulher magra ou mulher gorda pode ter SOP, não existe só gente gorda que tem SOP, entendeu? Então, se você passa por isso, se você tá acima do peso, se você se sente triste com isso, se você é maltratado pelos médicos, assim como eu fui várias vezes ouvindo que tudo que eu tinha que fazer era emagrecer, ou que o meu problema era meu peso, mas eu nunca ouvi isso no início, essa questão. Eu ouvi depois que deixaram tudo piorar. E quero frisar uma coisa aqui pra vocês. O anticoncepcional, ele não trata SOP. Não trata, gente. Não trata a SOP. Ele ajuda, sim, com os sintomas, mas ele não vai tratar a SOP. Precisa de várias coisas. Alimentação, precisa de exercício físico, precisa ter uma rotina de sono, precisa ter muitos pontos para que você tenha uma SOP controlada. Então agora, eu tô sem anticoncepcional. Eu tirei por 3 meses para poder fazer o acompanhamento. Até aqui tá tudo bem, assim, me deu sintomas que são bem comuns, né? As espinhas, queda de cabelo, unha extremamente fraca, né? Vocês conseguem ver aí. Então, os sintomas comuns eu tô tendo, porém, a minha menstruação veio correta. Então, eu tive o sangramento de privação, que foi logo que eu tirei meu anticoncepcional, e depois eu tive a menstruação correta. Agora eu tô aguardando vir a próxima pra poder comentar com vocês como tá sendo. Mas eu tô fazendo 3 meses sem o remédio pra poder fazer toda uma trilhagem, né, dos meus hormônios. Isso com uma endocrinologista que eu achei
maravilhosa aqui em Campinas. Mas assim, eu passei por muito perrengue até conseguir chegar a ela, pra ela topar as minhas ideias, escutar o que eu tava passando. Então é isso. Se você tem alguma história dessa pra compartilhar comigo, pode me falar. Posso dar dica pra você, a gente pode conversar. E é isso, gente. Eu acho que o mais importante é você não se sentir culpada ou triste com o seu corpo, só porque os médicos pedem pra você emagrecer. Tem gente que com 100 quilos faz bariátrica. Gente, assim, onde vamos parar com isso, entendeu? O peso, ele não vai resolver outro problema, assim, é uma coisa bem mais profunda. E a gente tem que investigar o porquê que você chegou nesse peso, entendeu? Não é porque simplesmente você tá gorda que você tem que emagrecer e tudo vai se resolver. Não é, tá bom? E, enfim, eu venho comentar um pouco mais sobre isso com vocês, com o caso da minha família, sobre hipotireoidismo também. Vai ser o próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha e comenta aí. Vamos conversar um pouquinho, tá? Beijos!